Fala aí, galera do Mário Leal, as turmas do quarto e do quinto ano. Nós vamos para mais uma sequência com o xadrez, tá certo? Agora nós já temos todas as peças em cima do tabuleiro. A peça que a gente vai aprender hoje é o cavalo, os dois cavalos do grupo branco e os dois cavalos do grupo preto. Olha a posição que eles ficam, ao lado das torres, né? Na última aula que a gente fez, essa vaga aqui ainda estava vazia, hoje a gente vai preencher. Dois cavalos do grupo branco, dois cavalos do grupo preto. Professor, por que o cavalo é a última peça que você vai ensinar? O cavalo é uma peça difícil de aprender, assim como as outras. Só que eu precisava deixar vocês aprenderem as outras peças para explicar nesse tabuleiro agora cheio, porque o cavalo ele tem um número pré-determinado de casas para andar. Ele anda 3 casas, ele só pode andar 3 casas. Mas essas casas não são retas. Então ele não anda nem só para frente, nem só para trás, nem só para o lado. Essas 3 casas elas são distribuídas. Então tem aqui, o cavalo ele anda 3 casas formando um L. O que vai ser esse L? Esse cavalo que está começando aqui, ele é a única peça que ele pula uma peça do adversário e a própria peça, se for o caso. Então aqui eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas. Eu saí com esse cavalo branco aqui. Esse cavalo aqui, uma casa, 2 casas, 3 casas. Ele pode vir para o canto. Repare, a partir do momento que você saiu com o cavalo, eu posso fazer também uma casa para frente, 2, 3 casas. Então eu ando uma para frente e ando 2 para o lado. Eu ando uma para frente, eu ando 2 para o lado. Repare, são sempre 3 casas. Você não vai ver cavalo andando uma casa, você não vai ver cavalo ficando com crédito de uma casa para andar 5 na outra casa, não. Ele é obrigado a andar essas 3 casas. Mas professor, meu cavalo está aqui no canto, eu consigo pegar ele e fazer assim, 2 casas e deixar ele aqui? Não. O cavalo tem que estar dentro do tabuleiro. Então, está aqui no canto, eu ando uma casa, 2 casas, 3 casas. Que pode ser ou para frente, ou pode ser 1, 2, 3 para trás. 1, 2, 3 para trás. 1, 2, 3 para frente. E como que funciona a questão de pular uma peça do adversário e uma peça sua? Funciona assim, ó. Esse cavalo que está aqui. Ó, eu vou pular a minha peça, vou pular do adversário e vou cair aqui e não vou capturar ninguém, ok? Uma outra situação que o cavalo vai pular 2 casas e não vai capturar ninguém. Estou com o cavalo branco aqui. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Quando que ele captura? Quando está no final do L. O que é o final do L? Vez do cavalo branco jogar aqui. 1, 2, 3. Peguei esta peça aqui. Tem um outro peão aqui. 1, 2, 3. Peguei aqui. Ah, essa torre veio movimentando e está aqui no meio do tabuleiro. Eu estou aqui. Vez da peça branca jogar. 1, 2, 3. Ok? O cavalo captura no final do L. Agora eu vou tirar essas outras peças aqui. Eu vou tirar e vou mostrar para vocês uma colinha que eu fiz aqui para melhorar o nosso aprendizado em relação a andar com o cavalo. E você vai poder fazer isso aí na sua casa com a maior tranquilidade. Primeiro você vai pegar uma folha de papel. Você vai pegar uma folha de papel igual essa aqui que eu tenho. E você vai recortar esse L aqui, ó. Então são, repare, 1, 2, 3, 4. Por que são 4 aqui? Porque eu imagino que o cavalo está na primeira casa aqui, ok? Então eu vou achar o cavalo branco aqui, os 2 cavalos aqui, vou botar de volta o cavalo aqui e o cavalo aqui, ok? Então vamos lá. Essa cola serve para quê? Se eu estou com esse cavalo aqui, eu sei que ele só pode chegar aqui. Então você tem que simbolizar, você tem que imaginar que eu estou com ele aqui e eu posso botar ele aqui. Ok? Se eu coloquei ele aqui, já mudou de figura. Eu posso girá-la assim, ó. Aí você vai fazer essa jogada aqui com a cola eletrônica. Para que serve essa cola? Para poder você, colocando o cavalo no meio do tabuleiro, igual ele está aqui, eu vou mostrar para vocês agora quantas casas esse cavalo que está aqui no meio do tabuleiro, quantas casas ele vai ocupar. Ocupar quer dizer o quê? Ele vai ameaçar. Ó. Reparem, o cavalo branco posicionado no meio do tabuleiro, ele está ameaçando essas 8 peças que eu tenho aqui em volta. Todas essas peças aqui estão sendo ameaçadas por esse cavalo. E ameaçado quer dizer o quê?
quer dizer que eu posso ter a possibilidade de vir aqui, ó, e pegar esse bispo. Então eu volto para lá. Vocês devem lembrar, quem está acompanhando as aulas desde o início, que cada peça tem um valor. O valor do cavalo é 3 pontos. Então eu tenho peças que valem mais aqui. Eu tenho uma torre que vale 5, eu tenho outra torre que vale 5. Vou botar uma rainha aqui, ó. Uma rainha vale 9 pontos. Vou botar um rei aqui. Vou botar um rei. Ou seja, esse rei preto aqui está em xeque. Quem observou na aula passada aprendeu o que é xeque, o que é xeque-mate. Então esse cavalo está ameaçando o rei, ele está em xeque, ele é obrigado a sair do xeque e você, no movimento, você vem pegar a rainha, que vale 9 pontos. O cavalo posicionado no meio do tabuleiro ameaça 8 casas, ok? Procure fazer essa cola eletrônica aqui para poder você exercitar esse trabalho em casa. Na situação em que eu vou ultrapassar 2 peças e vou capturar no final, é aqui, ó. Agora vamos fazer com a cola, né? Aqui, ó. Cola, cavalo. Repare que na hora que você estiver jogando, você não vai usar isso aqui. Isso aqui é para você exercitar o jogo do cavalo, que, volto a dizer, é uma peça muito difícil de aprender, porque você tem que imaginar os casos que ele vai ameaçar. Então eu tenho aqui, o cavalo vai pular 2 peças do adversário e capturar essa. Se não tiver ninguém aqui, ele pode andar as 2 casas e não capturar ninguém. Ok? Procure exercitar o jogo com os cavalos, lembrando, peão 1 ponto, cavalo 3 pontos, bispo 3 pontos e meio, torre 5, rainha 9 pontos e o rei vale o jogo, o rei é o objetivo do jogo. Procure exercitar. Na próxima semana a gente vai fazer um jogo para a gente saber o que é peças para iniciar o jogo, o que é o meio jogo, o que é o final do jogo, reforçando aquela situação do xeque e do xeque-mate. Qualquer dúvida, procura a gente aí. Boa sorte!